Vamos lá, pessoal, começando aqui, né? Hoje a gente vai fazer aí o segundo vídeo, né, dessa série aí. Aqui, além do mouse que eu usei nas outras aulas, né? Eu vou usar aqui também uma mesa digitalizadora. A minha é essa daqui, uma Wacom, tá? Existem vários modelos do mercado, várias marcas, né? Posteriormente eu posso fazer um vídeo aqui também comparando esses modelos, né? E dando mais dica para vocês. É, dessa ferramenta, tá? Essa ferramenta é muito importante para a aula de hoje, tá? Porque a gente vai falar sobre pincéis e algumas questões dos pincéis, algumas propriedades a gente só consegue ativar a partir da caneta, ok? Além daqui da mesa, o que a gente vai usar nessa aula de hoje é um rascunho de desenho. Então eu peguei um rascunho qualquer aqui, tá? Para a gente poder trabalhar aí as questões do pincel, tá? Vamos vir aqui para o Photoshop, ok? E aqui dentro eu vou novamente, né? Toda a aula, janela, área de trabalho, vou nos gráficos essenciais e redefinir os meus gráficos essenciais aí, tá? Depois disso eu vou em arquivo abrir, tá? Ou vou dar aqui o Ctrl O, né, para abrir e vou procurar o meu arquivo yoyoki.png, tá? Eu vou abrir esse arquivo. A primeira coisa que eu vou fazer, esse aqui foi um arquivo escaneado em baixa resolução, é aumentar minha resolução de trabalho. Lembra que a gente já viu, né, que não adianta a gente fazer tudo em baixa resolução e no final, na hora de imprimir, eu tentar aí colocar uma super alta resolução dos nossos arquivos aí, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sempre verificar então o tamanho da imagem, olha, ela está com 493 dpi apenas, né? Então é muito pouco. Eu costumo trabalhar aqui acima de 3.000, tá? Então eu vou colocar 3.000 por 5.800 e pouco aqui, tá? Ele vai sim estourar meu pixel, mas como é uma imagem apenas de base, não tem problema, tá? Vou dar um OK, tá? E esperar aí essa imagem processar, tá? Então, como é um arquivo base, eu vou dar o zoom aqui e vou ver que ele está todo pixelizado, tá? Eu vou criar uma nova camada, tá? Então, eu vou criar uma camada nova aqui. Essa camada de baixo, ó, para criar a camada é só apertar o maisinho aqui, tá? Então, ele vai criar a camada. Eu vou renomear ela dando 2 cliques no nome para rascunho, tá? Ok. E vou aqui travar essa camada. Para que eu vou travar essa camada? Para que eu não possa mexer nela, tá? Vou clicar na segunda camada para eu saber qual camada eu estou editando. Ela sempre vai ficar nessa corzinha diferente, esse cinza mais claro. Em alguns Photoshops é azul claro, aqui a gente é o cinza claro, tá? E aqui eu vou começar a trabalhar com os meus pincéis, tá? O que são os pincéis? São aí o que emulam nos pincéis os lápis que a gente usa para escrever, tá? Então aqui o primeiro pincel que a gente vai ver nessa aula, né, vai ser a ferramenta pincel normal. A gente tem substituição de cor, pincel de mistura e ferramenta lápis. A gente vai trabalhar aqui com com o pincel convencional, tá? O pincel vai sempre usar a cor que está por cima aqui, ó, tá vendo? Né? Então eu vou passar ele aqui para um vermelho, ok? Tá? E eu tenho esse pincel aqui, tá? Agora, ainda tô com o mouse, tá, gente? Quando eu trocar para caneta eu falo. Eu vou procurar aqui um pincel, né? Que são os pincéis... A gente tem os pincéis gerais aqui, ó. Eu vou pegar esse redondo duro, tamanho de pressão, tá? E aqui, ó, ele não aparece a minha pressão. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o mouse, tá? Eu vou pegar a caneta agora, ok? Vou ligar aqui, ó, para avisar para ele que eu tô com a caneta. E olha que interessante, tá? Ele vai começar a pegar os atributos da caneta, ó. Eu consigo fazer traços mais finos e aumentando a pressão dele, ó. Então realmente é como se eu estivesse desenhando. Então bem fininho, mais grosso, mais fino, ok? Tá? E aqui eu posso trabalhar algumas atribuições dele também, né? Por exemplo, como o fluxo de tinta. Então, quanto menor o fluxo de tinta, mais clarinho ele vai ficar e ele vai ter mais essa diferença aqui, tá? E a opacidade, né? Que quanto mais opaco, ó, eu vou precisar passar o pincel várias vezes para chegar na cor que eu quero, tá? Então, são pincéis, são essas principais variações aqui. O fluxo, né? Que é a quantidade de tinta, tá?
E aqui a opacidade, que é a força da tinta, tá? Então, quanto maior a opacidade, ok, maior o fluxo de tinta aí, tá? Então, isso é o que a gente precisa saber de base aqui, tá? Aqui do lado, ó, se eu vier em janela, pincéis, tá? Eu vou ter mais várias outras configurações do pincéis que a gente não vai ver tudo hoje, tá? A gente vai ver aí conforme o nosso trabalho. Inclusive eu tenho pincéis que vocês não devem ter aí, ó, esse teste, amostra, tá? Que são aulas futuras que a gente vai ver como esse pack aqui de pets. Geralmente a gente vai ter aqui efeitos especiais, pincéis de mídia aguada, mídia seca e pincéis gerais, tá? Então pincéis gerais a gente tem essas opções, né, que são várias opções formatadas a partir de um pincel aí, tá? E a gente vai ter aqui nos pincéis de mídia seco, né, algumas ferramentas diferentes, né? Então mais recente lápis intenso, ó, então se a gente for ver, a gente vai ver que já tem outro desenho, tá? Aqui em cima, né, na configuração do pincel, eu consigo alterar o tamanho para a gente conseguir ver melhor, né? E aqui eu vou tendo outras coisas, ó, caixa de desenho a lápis, tá? Então a gente vai vendo aí que ele faz realmente coisas diferentes. Clicando com o botão direito também eu consigo aumentar isso de uma maneira rápida. Então eu tenho lápis de carvão, né? Então ele vai ter aí as diferenças, tá? A partir, né? A partir do que eu estou fazendo aqui, tá? Então, com o tempo, a gente vai olhando e se acostumando com todos esses pincéis aí, tá? Para nossa aula de hoje, eu vou usar aqui esse pincel de tinta, tá? Vamos todo mundo usar ele. Vou vir aqui um tamanho dele de... Opa! Vou ver aqui nas configurações, vou alterar o tamanho dele para 40, né? Então para ele ficar um pouquinho mais grossinho, ó, e mais uma vez, né, se eu venho com a mão levinha e depois vou aproximando, eu vou aumentando a pressão desse pincel. A gente pode ver aqui também que eu posso alterar o eixo dele, né, de inclinação. No caso aqui, ele vai fazer diferença quando eu estiver desenhando, ó. Então eu posso também fechar aqui esse pincel, ó, deixar um eixo de inclinação maior. Tá vendo que o desenho dele já muda ali, ó. Ele já vai criando uma diferença, né? Conforme eu vou passando de lado ou mais forte, mais fraco, tá? A gente tem alguns pincéis vão ter dureza e espaçamento, quase todos têm, que é isso aqui, ó. Quando eu crio um distanciamento e não crio mais uma linha contínua, tá? Eu vou deixar aqui o espaçamento dele zerado, tá? Esse pincelzinho vai ficar aqui, né? Não vou mexer em nada dele aqui, para falar a verdade, né? Eu vou nem o ângulo, nem nada, eu vou resetar aqui o eixo e tudo, tá? Conseguir, tô usando aqui o Ctrl mais espaço para dar o zoom, tá? Refazer esse desenho aqui, ó, mantendo a pressão. Tá vendo que aquele é mais grosso e ele termina mais fino, certo? Mais grosso e mais fino, tá? O que acontece? Ó, aqui a gente tem uma outra coisa. Às vezes, quando a gente não está muito treinado aqui, a gente tem uma certa dificuldade e o meu desenho vai ficar meio assim, ó, exagerando, né? Então eu posso aumentar aqui, ó, o nível de suavização. Quanto maior, mais esse pincel vai demorar, né, para fazer essa linha e vai ficar mais fácil de eu fazer esse desenho aí, tá? Então é isso que eu vou fazer nessa aula de hoje. A gente fazer esse teste, tá? De configurar esse pincel. Vocês podem testar outras configurações de pincel, tá? Para a gente conseguir fazer esse desenho, tá? Outra dica interessante é que o Photoshop permite, em algumas versões, a gente poder girar a tela, ó. Então, às vezes, fica mais fácil de eu desenhar uma linha girando essa tela, tá? Então, eu vou voltar lá para o pincel e vou pegar uma outra posição dessa linha aqui que ela pode ser mais fácil de eu desenhar, tá? Para ficar mais rápido isso é só você apertar a letra R do seu teclado, ó, e aí você consegue virar ele para onde você quiser e ele fica bem mais fácil aí de você mudar o direcionamento das linhas, tá? Tentem respeitar quando você estiver fazendo esse exercício, tá? Com qualquer rascunho, o seu traço ou o traço do rascunho que você pegou ali, né? Então, onde começa mais fino, eu venho mais fino, engrosso e vou afinando. É a pressão da caneta. No mouse a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Aqui, idem, tá? Mais grosso e mais fino, tá?
ok? Então vocês vão aí com a letra R, né? Vou mudando o eixo aí para ver o jeito mais fácil de eu desenhar, tá? E vou fazendo aí a figura inteira, tá? Para outra aula, a gente vai precisar de um desenho finalizado, tá? Como que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu pegar o arquivo aqui. Esse arquivo em PSD, tá? Que já foi feito todo o processo. Vocês podem pegar esse arquivo aqui nos links, tá? Ou vocês podem, né, pegar um desenho de vocês e fazer esse tipo de finalização, tá? A minha dica é fazer o pincel em outra cor que não seja o preto para ficar mais fácil de vocês visualizarem, porque aí nas próximas aulas eu vou ensinar para você como a gente pode, né, alterar a cor desse pincel para a gente chegar aí numa arte final, tá? E começar a fazer as outras etapas depois do contorno, ainda usando os pincéis e as propriedades de pincéis. Beleza? Então essa é a segunda revisão nossa, um abraço e até a próxima.